A nona característica do urfascismo, então o culto da guerra pela guerra. Né? Então ele diz assim, esta solução final implica uma sucessiva era de paz, uma idade de ouro que contestaria o princípio de guerra permanente. Então nenhum líder fascista conseguiu resolver esta contradição. Então, já que eles pregam a guerra tem uma finalidade, que é chegar, né, no final dela, né, conquistando uma era de paz. Mas eles abominam a paz. Eles são antipacifistas. Então eles não conseguem responder essa contradição. Né? Por que então que eles querem a guerra? Né? Qual é a finalidade do que eles querem a guerra? Apenas para ter uma existência, né, beligerante? Certo? Então esse é um ponto que ele coloca aí. E a 10ª característica é o elitismo. Elitismo. Um aspecto comum de qualquer ideologia reacionária, enquanto fundamentalmente aristocrática. No curso da história, todos os elitismos aristocráticos e militaristas, né, implicaram o desprezo pelos fracos. Desprezo pelos fracos. O urfascismo não pode deixar de pregar um elitismo popular. Então, é sempre aquela linguagem otimizante da força, da luta pela vida, né, de vencer, né, de ser mais forte que o inimigo. Então, nesse sentido aqui, ele, né, tem necessidade de fazer essa prédica, né, de um elitismo popular. Né. Todos os cidadãos pertencem ao melhor povo do mundo. Né. Os membros do partido são os melhores cidadãos. Todo cidadão pode ou deve tornar-se membro do partido. Mas não pode existir patrícios sem plebeus. Então, o líder que sabe muito bem que o seu poder não foi obtido por delegação, mas conquistado pela força, sabe também que sua força se baseia na debilidade das massas, tão fracas que têm necessidade e merecem um dominador. Então, essa prédica dele do elitista é em tese falsa, é contraditória. Porque se ele faz um apelo ali às pessoas de que elas vão ser fortes, enfim, vão ser amparadas, né? E que é a força então que emana aí do povo, né? Mas ele sabe que para continuar sendo líder, esse povo tem que ser mantido de fato como fracos, dependentes dele. Então é contraditório, né? A tese é nula por si só, mas ele não desconfia disso. Tá certo? E assim vai. Né? Então ele diz assim, ó, dado que o grupo é organizado hierarquicamente, segundo um modelo militar, qualquer líder subordinado despreza os seus subalternos e, por sua vez, cada um deles despreza os seus subordinados. Tudo isso reforça o sentido do elitismo de massa. Então, tem uma hierarquia aqui de quem é mais importante vai indo. Então, esse é um elitismo que funciona aqui na base do fascismo, certo? Voltado ao povo, obviamente. A 11ª característica é o culto do heroísmo. Também é muito importante isso. Nessa perspectiva, cada um é educado para tornar-se um herói. Em qualquer mitologia, o herói, entre aspas, é um ser excepcional, mas na sua ideologia urfascista, o heroísmo é a norma. É a norma. Então, aquele papo de vencedor o tempo todo, você é um vencedor, né? Enfim, é rei o tempo todo, né?
Tem até esse tratamento que as pessoas dão, né? Fala, meu rei. E, assim, de comum, né? Fala assim, comum. Né? Então, este culto do heroísmo é estreitamente ligado ao culto da morte. Né? Não é por acaso que o mote dos falangistas era vida la muerte. Ou seja, vida a morte. Então tá ligado, porque para ser herói tem que ser também do auto-sacrifício. Então tá ligado aqui a ideia de morte. Certo? E aí nós temos aqui culto do heroísmo. Para a gente normal, a morte é desagradável. É desagradável. Mas é preciso enfrentá-la com dignidade. Para os crentes, é um modo doloroso de atingir a felicidade sobrenatural. Mas o herói urfacista, ao contrário, aspira à morte, anunciada como a melhor recompensa para uma vida heróica. Note-se, porém, que a sua impaciência provoca com maior frequência a morte dos outros. Olha que interessante. Então, ele tem um culto ao heroísmo, que ao mesmo tempo tem uma aspiração à morte, mas a prática política dele, normalmente, o resultado é a morte dos outros, não a própria. Não é ele que vai para o sacrifício só, é o sacrifício do sangue alheio. Certo? E aí nós temos a 12ª característica do fascismo, que é o machismo. Tanto quanto a guerra permanente, quanto o heroísmo, são jogos difíceis de jogar, o urfascista transfere a sua vontade de poder para questões sexuais. Então, no próximo autor que a gente vai ler, eles têm uma obsessão, né, pela questão sexual. É assim, uma angústia da sexualidade. Porque o sexo nunca foi uma coisa muito fácil para ninguém. Né? O sexo ele demanda assim, algumas fragilidades. Em algum momento da vida vai ter umas fragilidades. Né? Então, esta é a origem do seu machismo, né? Que implica desdém pelas mulheres e uma condenação intolerante dos hábitos sexuais não conformistas, da castidade até a homossexualidade. Ele critica tudo isso, inclusive a castidade. Né? Eu tenho amigos, por exemplo, que me declaram que são assexuais, né? Que não têm assim, o menor interesse em fazer sexo com ninguém. Isso também seria condenável. Né? E os homossexuais também. Então, o fascista ele tem horror a isso aqui. Né? Hoje mesmo eu estava olhando uma reportagem aí de um neofascista, né, que ele costuma bater mesmo, perseguir e bater em homossexuais, em travestis. E a primeira coisa que a gente tem certeza é que esse cara tem problemas. Né? No fundo, ele quer negar uma fragilidade dele. Né? Um psicólogo qualquer, ele não precisa ser muito assim, balizado para dizer que ele tem problemas sérios de orientação sexual. Ou por conta dessa raiva que ele tem. Né, de achar problema no gozo dos outros. Tá certo? Então, olha, como o sexo também é um jogo difícil de jogar, o herói urfascista joga com as armas, que são o seu headset fálico. Seus jogos de guerra se devem a uma invídia pênis permanente. Ou seja, uma guerra fálica permanente. Então, ele tem esse problema, é um problema mesmo assim, né, não se conforma com isso. Né? Eu costumo dizer o seguinte, né, o gozo do outro é que incomoda. Né? Qual é o problema do outro gozar de um jeito? Né, de levar a vida de um jeito? Em tese, nenhum problema. Nenhum problema. Mas ele, o fascista, não pode deixar a pessoa em paz em relação àquilo. Então, o tempo todo ela tem que estar falando de sexo, lembrando algum aspecto do sexo.
aí. Realmente é de dar o que pensar, certo? E aí vamos para a 13ª e penúltima característica, que é o populismo qualitativo, certo? Então, o urfascismo baseia-se em um populismo qualitativo, né? Em uma democracia, os cidadãos gozam de direitos individuais, mas o conjunto dos cidadãos só é dotado de impacto político do ponto de vista quantitativo. As decisões da maioria são acatadas. Para o urfascismo, não. Os indivíduos, enquanto indivíduos, não têm direitos. E o povo, entre aspas, é concebido como uma qualidade, uma entidade monolítica que exprime a vontade comum. Então, ele vai falar aqui de populismo qualitativo e não de quantitativo. Ou seja, ele elimina a questão de cada indivíduo. É aquela história que a gente falava anteriormente, de maioria e minoria, certo? E aí, então, olha, como nenhuma quantidade de seres humanos pode ter uma vontade comum, o líder se apresenta como seu intérprete. Tendo perdido o seu poder de delegar, os cidadãos não agem, são chamados apenas pars pro toto para assumir o papel de povo. O povo é assim apenas uma ficção teatral. Para ter um bom exemplo de populismo qualitativo, não precisam mais da Piazza Venezia ou do estádio de Nuremberg. Então, esse povo aqui, enquanto quantidade, não vai existir para ele. Na verdade, passa a ser uma abstração, né? E perde aqui, então, o poder de delegar. Então, entre o povo mesmo, o povo carnal, esse numérico, quem vai representá-lo é aí o líder, o Duce, certo? E aí, por último, aqui nós vamos ter, né, ainda aqui, ainda falando do populismo qualitativo, ó, cada vez que um político põe em dúvida a legitimidade do parlamento por não representar mais a voz do povo, pode sentir-se o cheiro do fascismo. Aquilo que eu falava para vocês. Toda vez que alguém levanta a questão, vamos fechar o Congresso Nacional, né? Vamos mandar aí fechar também o Supremo Tribunal Federal. Aí tem sempre o fascista falando. Certo? Hoje, considerando assim, ó, em nosso futuro, desenha-se um populismo qualitativo de TV ou internet, no qual a resposta emocional de um grupo selecionado de cidadãos pode ser apresentada e aceita como a voz do povo. Então, hoje, as redes sociais, a internet, WhatsApp, Facebook, revelam assim, escancaradamente, opiniões fascistas a todo momento, né? Porque as pessoas tiveram o poder de digitar, né, de emitir opinião, sem assim prestar atenção se aquela opinião qualitativamente tem assim algum valor, etc. E nem se desconfiam de que aquilo que elas estão falando ali, né, beira ao fascismo, né, assumem características de fascismo. Isso que ele coloca aí, né? Então, a última característica, a 14ª, é a nova língua, que está lá, né? Foi notada pela primeira vez, né? Foi inventada essa expressão por George Orwell, né? Deixa eu corrigir aqui, que eu coloquei errado aqui, né? George Orwell, lá no Romance, 1984. Né? Era a língua oficial do Ingsoc, né? O socialismo inglês, lá no livro. Né? O urfascismo fala nova língua. O que era a nova língua? Era uma língua limitada, simplificada. Então, se uma palavra era polissêmica, podia ser, uma ideia podia ser expressa por 6, 10 palavras diferentes, né? Colocava só uma. Né? Então, elementos do urfascismo comuns a diversas ditaduras. Né? Ele vai colocar isso aqui, da nova língua. Né? Todos os textos escolares nazistas ou fascistas se baseavam em um léxico pobre e em uma sintaxe elementar,
com o fim de limitar os instrumentos para um raciocínio complexo e crítico. Então, o empobrecimento da linguagem leva também ao empobrecimento das ideias, né? Um certo analfabetismo político. Então, minando isso aqui, obviamente as pessoas não seriam mais politizadas, né? Devemos, porém, estar prontos a identificar outras formas da nova língua, mesmo quando tomam a forma inocente de um talk show popular. Então, assim, a popularização de alguns programas, etc., né, um Big Brother, assim por diante, né, também ali tem uma função de simplificação da linguagem. Né? Um exemplo de nova língua é, assim, a gente julgar hoje, né, que um presidente tenha que ser necessariamente popular porque fala a linguagem do povo, usando palavrões. Tá? Isso é uma opção de nova língua, né? Como se o povo todo fosse dado a falar palavrões o tempo inteiro. Né? Enfim. E também a gente pode colocar isso também em questões culturais. Né? Letras de músicas muito empobrecidas ou chulas, também está aqui. E aí ele conclui o texto dizendo o seguinte, ó, a queda do fascismo, na manhã de 27 de junho de 1943, a descoberta do pluripartidarismo. Então, quando lá na Itália cai o fascismo, aí ele descobre pelo jornal que ele vai comprar para a mãe lá na banca, né, que noticia o fim da guerra. Aí ele descobre que não tinha só um partido na Itália, o Partido Fascista, e que tinha diversos outros partidos. E aí ele descobre pela primeira vez, né, o sentido das palavras liberdade e ditadura. Né? Era a primeira vez que eu as lia. Em virtude dessas novas palavras, renasci como homem livre ocidental. Quando ele pega esse jornal, né, onde está escrito ali que a guerra acabou, né, e ali tinha manifestações de diversas personalidades de partidos diferentes. Aí ele percebe então que a Itália tinha muito mais. Né? Devemos ficar atentos, diz ele na conclusão, para que o sentido dessas palavras, liberdade, ditadura, não seja esquecido de novo. O urfascismo ainda está ao nosso redor, às vezes em trajes civis. Seria muito confortável para nós se alguém surgisse na boca de cena do mundo para dizer: quero reabrir Auschwitz, quero que os camisas negras desfilem outra vez pelas praças italianas. Infelizmente, a vida não é fácil assim. Ele diz, infelizmente, a vida não é fácil assim. E aí ele diz assim, então ele encerra, inclusive aqui, com as palavras de Roosevelt. Né? Ouso dizer que, se a democracia americana parasse de progredir como uma força viva, buscando dia e noite melhorar, por meios pacíficos, as condições de nossos cidadãos, a força do fascismo cresceria em nosso país. Essa fala dele é de 4 de novembro de 1938. Então ele está usando aqui a própria palavra do presidente Roosevelt para dizer que o fascismo ainda sobrevive. Correto? Então, esse é o sentido. E aí ele conclui, né? Liberdade e libertação são uma tarefa que não acaba nunca. Que seja este o nosso mote. Não esqueçam. Esse é o apelo final do texto. Não esqueçam. Fiquemos atentos. Né? E a gente pode acrescentar aqui nas palavras de ordem. Né? Fascistas passarão. Fascismo nunca mais. Né? Campos de concentração nunca mais. Nazistas nunca mais. Essa é a tarefa nossa enquanto intelectuais. Né? Não esqueçam. Criar uma memória do que foi a barbárie, para que não repitamos os mesmos crimes. Ok? Muito obrigado.
a vocês. E aí no final ele termina com um poeminha, é um poema, né, de um Franco Fortini, né, ou Franco Lattes é o nome. Um poeta, escritor, tradutor, ensaísta e crítico literário e intelectual marxista italiano. Né? Assim, 4 versinhos, né, que tem aí. Depois vocês dão uma conferida, né, esse poema dele. Muito obrigado.